Pròxima estació, Catalunya. Bem-vindas a mais um Tias in the City, onde a gente não tem todas as respostas, mas sempre tem uma boa história e uma taça de vinho para acompanhar. Minhas amigas, sabe aquele momento em que você sente que é o fim da linha para aquele ciclo que você jurava que ia ser para sempre? A vida fecha, muda itinerário, manda um confia, às vezes dói, às vezes liberta e quase sempre, né, vem com plot twist. Próxima parada: ciclos que acabam, mudanças que assustam e recomeços que surpreendem. A gente fala tanto sobre começos, mas a gente nunca fala, ninguém ensina, de fato, como terminar. Eu acho que fechar ciclos exige meio que uma coragem da gente, né? E até porque, às vezes, o mais difícil nem é dizer adeus. No final das contas, é mais dizer que a gente não é, de fato, mais as mesmas pessoas de quando a gente começou. E eu queria muito começar o podcast de hoje sabendo um pouquinho melhor de vocês. Como que foi o último grande encerramento que vocês já viveram, que seja de trabalho, uma amizade, um namoro, ou alguma fase assim, específica, se vocês puderem comentar aqui com a gente. Mas eu queria entender um pouco como que é a relação de vocês com o relacionamento e esse encerramento de ciclos. Nossa, uma coisa que eu acho doida é que morando fora, isso é intensificado a 1000, é que tudo acaba e começa ao mesmo tempo, você não sabe o que tá acabando, o que tá começando. Eu acho que isso é sobre morar fora, mas também é um pouco do negócio dos 20 e poucos anos, sabe? É real. Então também tem as duas coisas andando junto, é meio difícil saber o que é o quê. Mas quantas encerramentos a gente já não teve que passar por aqui e processar eles, e enquanto a gente está processando eles, já tem outra coisa vindo e começando, e você às vezes você nem sabe o que está acontecendo. Muitas das vezes. Sim. Eu acho que eu tenho uma relação, assim, com o encerramento de ciclos muito engraçada, porque é meio dual. Por exemplo, quando depende só de mim, tipo, começar uma coisa nova, encerrar algo, eu acho que eu faço muito fácil. Porque, eu não sei, assim, eu acho que Eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Quando tem mais pessoas envolvidas, Exato, é mais difícil, né? Exatamente Eu isso. acho que eu compartilho Por exemplo, muito dessa... relacionamento amoroso. Pra mim é muito difícil encerrar, porque também tem outra pessoa envolvida. E eu sou nostálgica, assim, então aquela outra pessoa envolvida, eu acho que eu vou sentir falta, eu vou ter saudade. Mas quando depende só de mim, tipo, começar uma nova fase. Ir pra Barcelona... que eu tenho que resolver sozinha. Eu sou muito fácil, assim. Parece que uma chave vira na minha cabeça e eu consigo muito fácil, sem olhar pra trás, sem pensar muito. Cara, mas talvez isso porque te mostra que, nossa, o próximo episódio que vai vir é muito legal. Pode ser. E você fica essa animação, entusiasmada, porque... Exato, talvez isso te brilhe mais os olhos. Mas eu entendo muito o que você quer dizer, porque eu também tenho uma experiência um pouco... com essa questão de dualidade com o encerramento de ciclos. Por exemplo, eu estudei minha vida inteira no mesmo colégio. Então, eu sempre, por exemplo, meus pais falavam, cara, você quer trocar? Porque eu sempre tive esse trato com os meus pais, sabe? Esse tipo de relacionamento. Eles sempre me deram muita autonomia pra tomar minhas decisões e tudo mais. E sempre partia da minha decisão do tipo, não, eu quero manter... Porque eu tinha... Olha o que passava na minha cabeça. Porque eu não vou mais ver meus amigos. Eu vou terminar minha amizade, tipo, vai acabar a amizade com os meus amigos. Ou seja, depende de outras pessoas também estavam envolvidas. Exato. E assim, pra mim, era do colégio, aí depois com os meus hobbies, tipo, fazer aula de dança. Cara, eu levei, já tinha um tempo que eu já não era mais aquele brilho que eu tinha, tipo, sabe quando você tem que ter um pouco mais de esforço pra... Já não é aquela coisa que tu gosta 100%, mas eu levava porque, cara, eu tinha meu ciclo, era parte da minha rotina. Então, no final das contas, eu sempre tive essa coisa um pouco mais de dificuldade mesmo, de fato, em encerrar ciclos que tem outras pessoas envolvidas também. E eu acho que eu acho que justamente tem uma relação muito grande com questão de apego, né? E aí a gente fala de apego a pessoas, apego a lugares, apego a rotina de... Igual que eu comentei sobre a escola, os hobbies e tudo mais. Porque aquilo me fazia bem em uma época e eu simplesmente tinha um medo de que aquilo fosse acabar. Sim, esse apego, tipo, me faz tão bem, como que eu vou terminar algo que me faz tão bem? Mas às vezes nem tem mais por que você tá fazendo aquilo, né? Tipo, igual a Amanda falou, que ela não tava mais nem curtindo tanto, assim, a aula de dança, igual ela tinha aquele brilho do olhar... aquele brilho no olhar no começo e tinha perdido. E eu acho que isso também tem muito a ver, que a gente sempre espera alguma coisa ficar muito ruim pra poder terminar. E isso
acho que a coisa mais fácil de ver é relacionamento amoroso, né? Que a gente, sei lá, espera ficar tenebroso pra conseguir terminar. Vai empurrando com a barriga já. Mas deu a mesma coisa no exemplo da Amanda da aula de dança. E a gente pode dizer o mesmo sobre trabalho e sobre outros tipos de relacionamentos que a gente tem na vida. E não precisa ser assim, um fim. Não precisa ser horrível pra terminar. Eu acho que a gente acaba se acostumando. E aí você vai levando aquilo já como um teu conforto. E sair disso é inércia, cara. Tipo, te exige muito. Então, é difícil sair quando você já tá ali dentro. É dificílimo de sair. Uma coisa que eu acho importante também é a gente entender que a vida é feita de fases. E tá tudo bem encerrar algo, acabar algo. Porque a gente não é mais a pessoa que a gente era, por exemplo, mês passado. Então, tá tudo bem você encerrar algo para começar algo novo mais a ver com você. Cara, é muito doido, mas, por exemplo, e aí eu vou falar desse tema específico do meu hobby, que era a dança. Eu sempre amei dança, eu sigo amando dança, mas chegou num momento que pra mim não valia mais a pena eu tá me comprometendo do jeito que eu me comprometia, porque era apresentação, era todo sábado, aí de sexta-feira não podia sair. Só que eu era a Amanda da dança. Eu era a Amanda, tipo, e aí quando você toma algo que vira a tua personalidade, de certa maneira, que você adota como parte do que você é muito difícil de quebrar também. Sim, porque já faz parte da sua identidade. Exato. Você não se vê mais sem aquilo, então é difícil. É muito maluco, né? E é difícil porque primeiro você tem que tomar esse passo interno seu de querer acabar com o ciclo, terminar com o negócio que você tá. E aí a segunda coisa é você estar pronta pra lidar com o externo, que as pessoas vão começar, né? Ai, mas por quê? Acabou. Tipo assim, pergunta, tipo, cara, já tô lidando. Né? É horrível. Além de lidar com você mesmo, Exato. você tem que explicar. Então você tem que estar preparado duas vezes, a primeira interna e a segunda externa, porque pra responder as pessoas é a pior coisa do mundo. E isso inclui todo mundo, família, amigos, e às vezes não é nem na maldade. É na bondade mesmo. Às vezes a pessoa só tá curiosa, só que aí você começa a questionar mais. Cara, mas uma coisa que eu odeio, e aí eu comecei a reparar que eu não gostava disso, e eu parei de fazer isso, pelo menos eu tento me policiar pra não fazer, que é as pessoas falarem, ai, que pena. Tipo, pra qualquer coisa que você terminou, a pessoa, ai, que pena. Que pena o quê? Não é que pena. Quem decidiu foi eu. Tadinha nada. Tadinha nada. Isso aqui é o meme interno, tá, galera? Tadinha coisa nenhuma. Não, é brincadeira, só pra explicar e não ficar essa coisa meio solta. Mas é que teve uma vez que a gente saiu e eu soltei pras meninas. No meio do nada, tipo, tadinha de mim nada. Não, que ela tava brava. Alguém nada. falou pra você. Ai, tadinha de você. Tadinha nada, graças a Deus. Eu tenho todos os meus privilégios, eu tô bem, não quero que tenham pena de mim, não. É isso. E aqui ninguém é coitado. Sim. Tá? E aí, enfim, realmente, tadinha nada, mas é uma coisa que é horrível. Eu acho muito ruim isso, quando você conta algo pra alguém, e pode ser um término bom ou um término ruim, e a pessoa fica, ai, que dó, ai, que pena que acabou. Cara, que pena, tipo assim, que pena, caramba, Nada, eu mano. tô mal feliz. Acabou por algum motivo. Ou se você tá triste também é ruim de ouvir. Tipo, de Exato. todas as formas é ruim de ouvir o que pena, porque, ou tadinha, porque, tipo, se você tá feliz, porra, você tá feliz, foda-se o que a pessoa achou. E se você tá triste... Tadinha não vai te melhorar, né? Não vai te acolher. Tipo, nossa... Muitas Obrigada vezes a pelo pessoa comentário e pelo seu não é nenhum tipo de acolhimento. Vamos por parte, né? Do meu lado, e aí vocês comentam um pouco da experiência de vocês também, mas eu comecei a aprender melhor a lidar com esse encerramento de ciclos, cara, só quando eu fui pra Austrália, isso, eu já tava com os meus 18 anos, mais ou menos, já tinha acabado a faculdade. Eu vi eu indo pra lá como um novo episódio, não como um fim de um outro. Exatamente. E aí, quando eu cheguei lá, era muito doido, porque... na escola que eu tava, a gente tinha graduações a cada semana. Então, eu fazia vários amigos e a cada semana eu tinha que dar tchau pra um. Cara, isso lembra muito a vida aqui em Barcelona pra mim agora também. A gente tem que despedir de Toda alguém. hora fica despedindo de gente aqui. Sim. É terrível. A gente às vezes não consegue construir uma rotina. É muito mais fácil os ciclos aqui, mais rápido, eu digo, mais fácil. E é muito louco, porque é o que a gente fala, né? Aqui é tudo muito intenso. Então, você vai acaba construindo uma amizade linda. Que acaba virando, assim, a pessoa que você vê o dia inteiro, que você confia, tá ali contigo no corre diário. E você tem que dar tchau. Eu não consigo nem imaginar dar tchau pra alguém do nosso ciclo próximo. Mas é porque hoje a gente já fez uma coisa mais inteligente, que é ficar amiga só de quem vai ficar na cidade. Já faz o filtro antes. Já faz o filtro antes. É porque antes a gente cometeu esse erro. Por exemplo, eu fiz bastante esse erro no início. Eu era bem aberta. Não que hoje em dia não seja, mas... É que hoje em dia eu já tenho minha rotina, meus amigos. Eu não vou ficar saindo todos os dias, sendo que eu tenho um trabalho, CLT, tipo... Sim. Enfim, mas no início que eu tava bem aberta a conhecer pessoas, eu conhecia gente o tempo todo. E aí eu fazia muitas amizades legais. Só que aí essas pessoas... pra elas, tinha gente que vinha aqui de férias,
pra elas, né? Uma pessoa vinha de férias, ficava um mês, sei lá, umas semanas e ia embora. Então, elas tinham the best time. E você ficava. E aí, eu ficava tristona aqui. Eu entendo, assim, isso de fechar mais e fazer amizades com quem você sabe que vai ficar mais, mas também a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você não pode confiar tudo ali na pessoa e falar, ela vai ficar aqui, não. Porque você não sabe o dia de amanhã. Mas exatamente, eu acho que tá exatamente encontrar o equilíbrio nisso. A gente tem que estar aberto, obviamente, a conhecer novas pessoas, mas pessoas que tem um porquê de você. Sim. Tipo, porra, eu sei que com ela eu vou aprender isso e vai ser muito legal. Eu sei que com ela a troca vai ser muito boa pra ambos os lados. Mas é que é muito duro, de fato. Tipo, quando... E aí, nem porque a pessoa vai embora. Às vezes só a pessoa, sei lá, mudou. Cara, não sei, a gente muda constantemente. E é difícil ficar dando tchau toda hora também. Toda hora eu aprendi muito isso aqui em Barcelona. Agora, os fins não são dolorosos, mas eu acho que eu aprendi a lidar com eles melhor. Porque toda hora tem gente indo e vindo aqui. A gente vai se acostumando. E você tem que se acostumar, porque não tem como separar a sua vida pra... Você cresce com as pessoas, você cria um super vínculo. E, obviamente, você sabe que não vai ser a mesma coisa, mas, assim, na minha cabeça, eu nunca mais ia ver aquelas pessoas. E, assim, hoje em dia, eu paro pra analisar, tem muitas pessoas que, assim, eu que cortei o contato porque não me fazia mais sentido. Porque, de novo, a gente muda e tem momento que você vê que não tem muito porquê de manter o vínculo só porque vocês estudaram juntos, sabe? Tipo assim, não é isso que mantém uma amizade. Não. Tipo, tanto que eu tenho minhas grandes amigas que são ainda da época do colégio. Sim, eu também. Os meus grandes amigos da época do colégio, a gente é o mesmo grupinho também, mas não são todos. São menos. São, por exemplo, 6. Esses 6, a gente não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver. Mas a gente é melhores amigos, entendeu? Na época da escola. Por causa de tudo. Por causa de tudo que a gente passou junto. Cara, eu nunca... Ai, perdão. Não. Eu ia só complementar, porque você fala que a gente tem que... mudar um pouco a nossa visão, e eu concordo muito com isso. Tipo, não é porque é um encerramento de ciclo que é... Puta, fracassei, né? Tipo, dei o braço a torcer, não fui bem sucedido. Tipo, não tive o êxito de manter o que eu tinha. Porque às vezes a gente de fato encara dessa maneira. Tipo, um término... Pra mim, término de relacionamento... Eu tive 2 relacionamentos e pra mim, nossa, foi super complicado. Um, que não fui eu a pessoa que terminou. E não era porque eu não estava incomodada com a situação, eu estava. Mas eu acho que eu nunca soube muito bem... Encerrar de novo, encerrar ciclos, né? Então, assim, já tiveram várias coisas que já... Igual a Manu falou, de quando você já tá empurrando com o estômago, com a barriga. Com o estômago. E eu já tava assim, foi a mesma coisa nos 2 relacionamentos. E na minha cabeça, eu, tipo, puta, vou fracassar. Tipo, não, o relacionamento não tava saudável, não tava legal. Tipo, que bom que terminou ao final. Tipo, total. É que pra gente custa entender desse jeito. E vou muito levando as coisas sempre, relacionamento, vou levando. Mas chega uma hora na minha cabeça que a chave vira. Quando essa chave vira, eu preciso tomar uma atitude. Minha psicóloga até ri de mim. Porque fica nas sessões assim, não, eu tenho que fazer isso aqui, eu já volto, Ju. Ó, falei o nome dela. Não sei. A gente coloca um pi. Eu falo assim com ela, olha, eu preciso resolver isso, eu preciso encerrar esse ciclo e eu já volto. Aí eu volto, assim, para sessões com tudo encerrado. Mano, maravilhosa. Ela fica assim, não é possível. Passou um mês, minha filha, você fez isso tudo. Eu terminei um relacionamento, eu vendi o carro, eu empacotei minhas coisas e eu tava vindo pra Barcelona em um mês. Aí ela ficou assim... Mas calma, vamos respirar, vamos entender de onde partiu isso. Mas, cara, eu tenho certeza que você demorou para um caramba pra absorver, digerir toda a ideia. Eu digeri, e aí quando você virou a chave, você já fez de uma vez só. Eu acho que eu sou mais assim também. Eu fico digerindo internamente. Depois que tá feito, tá feito. Gente, somos assim. Vamos abraçar aqui, coletivo! Mas uma outra coisa que eu ia falar também é que a gente tá falando muito do sair do Brasil, né? Mas eu também queria comentar aqui do quantas pessoas veem, por exemplo... casos de pessoas que moram na Europa e voltam pro Brasil e as pessoas veem como deu errado. Exato. E eu também não gosto disso. Tipo, o que aconteceu? Tipo, deu errado, ela voltou pro Brasil. Cara, por que o Brasil é visto como errado? Se você voltou pro Brasil, não significa que as coisas deram errado pra você. Nada. Pode ser um encerramento de ciclo da pessoa, que ela já sentiu que ela fez o que ela tinha que fazer, passou por o que ela tinha que passar e tá no Brasil. E tá começando tudo muda uma nova também. etapa, né? Cara, mas é muito isso. É muito o fato de você aceitar que a história já cumpriu o papel que ela tinha ali.
Exato. E muitas vezes também a gente vai para um lugar, por exemplo, as pessoas também têm essa visão muito idealizada da Europa, achando que tudo é perfeito e tal. Hoje em dia eu acho que as pessoas já sabem um pouco mais do que tá rolando por aqui, né? Mas isso era bem no passado, ainda rola bastante hoje, mas eu acho que as pessoas têm mais conhecimento. E aí chega aqui e vê que não é um mar de rosas as coisas. E as pessoas voltam pro Brasil, então tá mais do que justo se você chegou num lugar e você não se identificou Viu com que não é pra você, não com o se que tá adaptou, acontecendo. Tá tudo bem, né? Você voltar pra da onde você veio, você ir pra outro canto, não quer dizer que é uma derrota, mas é um recomeço. E é um encerramento de um ciclo que não faz mais sentido na sua vida. Então, pra que ficar insistindo num ciclo, tipo, só pra manter talvez, status? Ah, estou morando na Europa, entendeu? E isso acontece muito. Eu vejo bastante do pessoal falando disso no TikTok também. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou me sentir fracassado de encerrar esse ciclo. E por isso não termina. Eu tinha falado isso no episódio anterior, sobre quando eu saí de Bauru, que as coisas estavam bem quando eu saí de lá, né? E foi, acho que a primeira vez na minha vida que foi difícil tomar uma decisão com as coisas estando bem e eu precisar ir embora, sabe? Eu não esperei, por exemplo, estar num trabalho que eu odiasse ou numa casa que eu odiasse pra eu poder sair da onde eu tava. Então, quando eu tava em Bauru, eu tinha falado isso, mas vou repetir porque eu não sei se as pessoas estão ouvindo os episódios em ordem. Só vou repetir que eu tava morando lá com uma das minhas melhores amigas, num apartamento bom. Alugado, né? Óbvio que a gente não comprou apartamento nenhum com 20 anos de idade. Mas eu tinha um trabalho legal, trabalhava home office numa empresa que eu tava gostando muito. E eu falei, pô, tá tudo muito legal, vou sair do Brasil. Na zona de conforto. Na minha zona de conforto. Tipo, tava tudo muito ótimo. Mas eu sabia e eu sentia dentro de mim que se eu não tomasse uma atitude de cumprir os meus sonhos, de ir viajar, ir atrás das coisas que eu quisesse, eu ia ficar ali, não pra sempre, mas por um bom tempo. E aí eu ia ter perdido os meus principais anos da juventude. Total. E eu não ia ter aproveitado o que eu queria ter aproveitado. Eu acho que você fez uma coisa muito difícil, que é questionar enquanto você tá na sua zona de conforto, enquanto você tá bem. Eu aprendi a fazer muito isso também. Toda hora na minha cabeça, eu tô me questionando. Eu tô me questionando em todos os âmbitos da minha vida agora, sempre. Porque depois do tanto de tempo que eu fiquei, eu acho, na zona de conforto, agora eu me questiono de tudo. Eu me questiono do meu trabalho, de onde eu tô, se essa é a vida que eu quero, se eu tô indo pra direção que eu quero. Toda hora eu tô me questionando agora. Cara, mas eu compartilho muito e eu acho que talvez, Juju, eu acho que pelo fato da gente sempre acabar entrando nesse ciclo vicioso e ver que às vezes a gente passa mais tempo do que o necessário nesses momentos. Exato. Tipo, eu compartilho muito nesse sentido. E pra mim, eu também compartilho dessa dor, igual a Manu falou que quando ela saiu de Bauru. Tipo, dessa última vez que eu saí de São Paulo, gente, assim, eu não curto muito São Paulo em si, cidade, tá? Mas eu amo minha família, eu amo meus amigos. Também tava com um trabalho legal. E aí eu vi a possibilidade de vir pra cá, mas... Cara, você deixar sua família, as pessoas que você ama, todo aqueles... É muito complicado. Tipo, é uma dor bizarra. Não dá pra escrever muito bem o que você tá querendo. Faz muito tempo que a Amanda tá falando de São Paulo, eu tô pensando na música. Não, pelo amor de Deus. É que eu não posso falar aqui, essa pelo música é amor censurada. de Deus. Mas saiu a versão mais Todo católica mundo agora. vai saber. Eu não quero... A versão católica eu não sei, só a normal. Canta a parte instrumental, só para as pessoas saberem que música você tá falando. Acho que cantar não é o meu forte, mas... É aquela da Alicia Keys. In New York. York. É verdade. Como que é? Ah, da Alicia Keys. Eu acho que é. É mesmo. Como é que é mesmo? New York. Tá, vamos mudar de assunto. Enfim, essa música... Enfim, Bom, o que eu tava falando, né? quem é cronicamente online vai saber. Que pra mim, eu também não é muito natural essa coisa de encerrar ciclos. Então, eu normalmente... Terapia ajuda muito outra vez. Mas assim, eu também... Normalmente, eu acabo refletindo muito do tipo... Eu tô aqui porque eu tô gostando disso aqui, faz sentido pra mim? Ou eu tô aqui porque... Eu já entrei nesse ciclo e já entrou na minha rotina, já entrou na minha zona de conforto e é mais fácil, estou familiarizada. Então, quando você começa a se questionar isso, cara, o jogo vira muito, porque... Eu acho que em todos os âmbitos questionar é bom, sabe? Porque não te deixa ficar naquela zona de conforto e te faz questionar toda hora se você tá na sua melhor versão. Cara, e é isso. E eu acho que exatamente quando você começa com essa prática de analisar um pouquinho... ok, tenho que encerrar, começar um novo episódio aqui da minha vida. Que é exatamente aí que você começa a valorizar até mais os recomeços. Você começa a olhar pra eles, tipo assim... cara, beleza, o ciclo vai fechar, mas eu tô continuando. E a gente também tem uma certa tendência de fugir da dor, né? Então,
Aí a gente acha que é bom não terminar tal coisa porque vai sofrer menos. Aí você continua sofrendo, só que de outra forma. E também quando você sair encerrando seu ciclo de uma forma positiva, por exemplo, desse exemplo que eu dei de mim mesma saindo de Bauru, foi uma saída positiva pra mim, né? Não foi uma saída que, tipo, foi tenebrosa, eu tive que sair porque eu fui expulsa de casa, sei lá, não. Mas também foi doloroso. Eu lembro que eu chorava horrores. Foi tipo... Nossa... Falei tadinha, desculpa. Eu lembro que eu chorava horrores. Eu pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Mas no fundo eu sabia. Acho que no fundo a gente sempre sabe também. No fundo a gente sempre sabe qual que é o caminho que tem que seguir. A gente só ignora ele algumas vezes. Exato. A gente tem muito medo do incerto, né? É isso. Mas o incerto é muito difícil lidar com ele. Porque você não sabe. Você vai abrir a porta e você não sabe o que está ali. Mas é isso. Às vezes a gente vai no piloto automático. Por quê? Porque é mais cômodo, é mais rápido. Você não tipo, quer não te dá ter que lidar dúvida. com incerto. Exato. Mas sabe Você não que eu precisa vi? pensar tanto. Cara, eu vi uma vez uma frase que era que viver é exatamente isso. Quando você já está acostumado e você vê beleza na incerteza. E aquilo me marcou tanto, porque, cara, é isso. Você ficar em paz com a incerteza... Sim. É incrível. É incrível. É incrível. Eu tenho, assim, um exemplo que eu passei, porque no ano de 2023 também eu estava lidando com muitos encerramentos de ciclo. E eu tenho um primo, assim, quem me conhece vai saber quem é esse primo, porque eu sempre falo dele, assim, para meus amigos, para todo mundo. E ele passou, assim, eu passei com ele primeiro pelos encerramentos de ciclo da vida dele, que ele estava indo muito atrás, assim, das coisas que faziam sentido para ele. E ele conseguiu, assim, encerrar os ciclos para começar uma coisa muito bonita. Ele se encontrou, assim, com a mulher da vida dele. Então, eu passei com ele por todos esses encerramentos para ir em direção com que ele acreditava, sabe? E ele sempre tinha um chaveirinho, assim, que era escrito coragem. E coragem, o significado de coragem é agir com coração. É muito bonito. Então, você tem que ter coragem para enfrentar essas incertezas. E eu estava com ele nesse momento. E aí, em 2023, quando eu também passei por esses vários encerramentos de ciclos, ele estava comigo. Inclusive, quando eu vim para cá e tudo, eu tomei a decisão, ele estava participando disso. E no dia que eu falei com ele, olha, eu vou mesmo, ele me deu o chaveiro. Ai, que bonitinho, tá na minha chave, eu não largo esse chaveiro. Eu lembro de qual chaveiro é. Eu lembro que eu tava na sua casa quando você me contou isso. É foda, né? Que e é sobre fofo. isso, assim. É sobre lidar com as incertezas com coragem. Com coragem. E pra você encerrar seus ciclos e ir atrás do que faz sentido pra você. Cara, sabe o que você me fez lembrar agora? Tem um filme... Ai, eu não sei se eu vou lembrar agora o nome, mas ele fala... não sei, 20 segundos de coragem. Eu não vou lembrar o nome, tá? Mas era a vinda de um zoológico, era uma família, enfim. Não sei se... 5 segundos de coragem, não? Ah, mano, eu sei Você qual sabe filme de que que é. É eu um tô filme de falando? comédia muito bom. Maravilhoso. E Com assim, a Jennifer Aniston. Cara, eu não Eu vou lembro... ter que ver hoje. Não, Eu não ri lembro muito bem. com esse filme. Mas olha que legal essa história. Eu vi esse filme é antigo. É antigo? Cara, ele é um filme antigo. Que eu lembro que eu assisti... Eles estão numa van. Amiga, faz tanto tempo que eu lembro do zoológico e eu lembro da frase que eles falam assim... Tudo que você... A lição do filme é... Tudo que você precisa são de 20 segundos de coragem. E eu sempre fui uma pessoa... Eu sempre gostei muito de escrever. E foi daí que surgiu meu blog na época. Sério? Foi em Qual esse 2014. filme? Amiga, escuta. Juro pra vocês. Tipo, eu vi esse filme e eu fiquei assim... Cara... Porque eu sempre soube muitas coisas que eu queria fazer. Mas às vezes me faltava um empurrão. E aí quando eu vi esse filme em específico, me tocou muito. Porque tipo... Cara... Eu preciso de 20 segundos de coragem, não é mais que isso. São 20 segundos de coragem. E aí eu criei o meu blog, que é o Na Dosagem Mais Coragem. Gente, E surgiu, que legal! E surgiu por conta disso. E aí foi quando... Ele acompanhou toda a história, porque isso foi 2014, quando eu comecei a escrever daí. E aí eu fui pra Austrália. E era muito engraçado, porque tipo, eu escrevia em carta. E eu escrevia pra você badar. Quem não sabe, era meu apelido na época. eram cartas pra você mesmo. E eram cartas pra mim mesma. Então eu sempre escrevia, tipo, pra me motivar, tipo... Vai, você sabe o que você quer. Foda, e aí eu comecei legal. a compartilhar. Porque Eu não sabia época- desse inicinho. Era, por conta desse filme. Eu vou Também depois não sabia. buscar. Bom, vocês vão conversando aí, eu vou buscando aqui. E se eu achar, eu comento com vocês que esse filme é muito bonitinho. Mas é isso, só voltando no que você tinha falado. É agir com coragem, cara. É você saber, claro, onde você quer chegar, o que tá te fazendo bem, te faz sentido agora. E se não tá tudo bem. Não é fracassar. É virar a página, ter coragem de, tipo, você vai continuar daí e vai vir coisas muito melhores. Exato. Quantidade Recomeçar de de vezes. novo. E Você é para muito pra bonito, pensar. né? Esse recomeçar de novo. Você virar a página e ter uma página toda em branco, prontinha pra ser escrita, com coisas que você mesmo
vai saber e Vou vai fazer uma fazer pergunta pra sentido vocês. Tipo, falar pra mim, real agora. Já teve algum término, que seja de relacionamento, amizade ou algo, que você, nossa, na hora achou fim do mundo e depois você viu como a tua vida melhorou? Como foi necessário? Não, E foi necessário? sempre. Todos. Todos. Me fala um que não. Não, ninguém. Eu acho que é muito difícil alguém É muito. arrepender. Porque depois que você reescreve a sua vida, essa página, Aham. você vê o tanto que parece mais com você. E que não tinha nada a ver aquilo que você tava, por exemplo, de relacionamento é muito cabível e fácil de você comparar. Se a gente acha que é o fim do mundo, às vezes, todas as vezes que termina, e aí depois vê que não tem nada a ver, na verdade. Isso foi uma coisa que, com o tempo, agora, eu aprendi a deixar mais nas mãos de Deus. Bom, eu acredito em Deus, né? Mas quem não acreditar, o universo, o que vocês quiserem. A força. A qualquer força, coisa. o superior. O que te faz bem. Né? O que te faz bem. Que realmente, tipo, não tem nenhuma força superior, Deus, nananã, que te colocaria numa situação pior de propósito, sabe? Nem você mesma, Nem você mesma. né? Gente, eu achei o filme. Ai, qual que é o nome? Chama Compramos um Zoológico. E é um filme de 2011. E a frase que eles falam no filme, eu achei que é 20 segundos de coragem insana. É tudo que você precisa, basicamente. Então, nossa, fica aí a dica pra quem nunca viu o filme. É muito bonitinho. E é bem legal a lição que eles deixam. Ah, que legal. Eu vou dar uma outra dica de filme, então, porque a minha não tem nada a ver. E o meu filme é de comédia da Netflix. Ele chama The Millers. É muito bom! É muito bom Nossa, esse eu filme. chorava de rir vendo esse filme. Gente, eu nunca vi esse filme. E o menino, sabe porque eu lembrei? Que o menino, aquele estranhinho, o filho, ele tem 5 segundos de coragem pra dar um beijo na menina. É E mesmo. o pai dele que ensinou o pai, né? O pai de... Bom, É não falso. vou falar Ai, que... Não vou contar Já o tô filme. dando spoiler aqui. Enfim, já tô dando spoiler. Ai, gente, assiste lá o filme, que é bom demais. Eu vou assistir. Não, e falando em filmes e tudo, sobre o tema também, encerramento de ciclos e novas fases e páginas em branco, tem o livro da Biblioteca da Meia-Noite. Nossa, esse livro é maravilhoso. Eu não conheço inclusive. esse muito livro. incrível. Eu li por conta da Gil. Eu indiquei Ah, é? pra Amanda porque, assim, ele abriu minha cabeça de um jeito muito bizarro. E, cara, é muito doido, porque foi justamente no momento que eu tava precisando muito me reencontrar, assim, nesse sentido. Eu tinha acabado de passar também por um encerramento de ciclo na época, e aí a Gil me falou desse livro. Eu acho que, inclusive, a gente tava viajando juntas, você me emprestou o seu Kindle pra eu começar a A ler. gente tava em Tarifa. A gente tava em Tarifa e você me passou o seu Kindle, eu, tipo, mano, comecei a ler. E é um livro, assim, primeiro que é genial, eu não lembro o nome da autora, mas, assim, o jeito que ela escreve é aquele tipo de livro cat, sabe? Que você vai... surpreende a cada página. Cara, você não também. consegue parar de ler. Ah, legal. Vou ler depois. Amiga, Vale e a ele é pena. incrível, gente, porque, assim, ele começa a mostrar... Ai, é que eu tenho medo de dar muito spoiler aqui. Mas, tipo, ele mostra o tanto de possibilidades que você tem na sua vida, que são infinitas. Infinitas, é muito incrível, juro. Qualquer coisinha que você faz pode influenciar no seu futuro. E você não tem que ter medo de iniciar alguma coisa nova, porque é infinito as suas possibilidades. Isso é muito bonito, essa infinidade. Você ter opções de escolher por onde seguir. O tanto de porta que a gente tem, gente. A gente tá aqui em Barcelona, você pode ir para qualquer lugar no mundo. De que você fazer, quiser. se refazer, se reconstruir. Só depende de você, entendeu? E recomeço e medo sempre vai andar junto também. Por mais que a gente tenha medo, tipo, eu acho que ele sempre vai existir de uma certa forma. Pode, às vezes, ser muito grande ou muito pequeno. Peraí. Sabe o que eu acho? Tentando te interromper, talvez até te ajudando a construir a sua ideia de pensamento que você tá aí construindo agora. Nossa, o que eu falei? Bom, enfim. Eu acho que pra mim a parte mais difícil de quando eu tô passando por uma situação similar a essa é o meio. É do tipo assim, eu sei que onde eu estou e as minhas escolhas de agora já não me cabem mais, mas ainda não consegui chegar na etapa de que eu já estou nesse novo ciclo. É o in-between, sabe? É o entre... É o limbo. É o limbo, que eu, tipo, não tô nem lá, nem cá. E eu sei que eu preciso tomar alguma decisão. E isso é, tipo assim, meio assustador, normalmente. Como que vocês lidam com isso, por exemplo? Vocês já sentiram em algum momento nesse limbo do... Ok, esse meu calçado não me serve mais, mas eu não tô achando que me serve? É aquilo de aprender a gostar do processo. É literalmente isso, né? Porque o processo, ele não é... Não é fácil. Não é linear. Não é linear, não é E fácil. não é Dá fácil medo. mesmo. Eu acho que toda hora, em todos os momentos da vida, a gente passa por isso, por esse limbo. Eu não sei como chamar, mas aquela parte que quando você acaba algo e vai iniciar outra coisa, toda hora na vida, se vocês forem pensar, a gente passa por isso. Em qualquer escolha.
Qualquer Eu não sei escolha, nem, qual eu não sei nem se é trabalho. limbo mesmo. Não é limbo, Não né? é limbo, na verdade. Qual palavra eu uso Não. pra essa? Vamos chamar de on hold? Que é tipo assim, você tá... Stand-by, eu acho. Stand-by. Stand-by. Quando você tá ali de stand-by, quando você virou a sua página e não sabe ainda pra onde você vai, eu acho que a gente passa por isso em toda hora da nossa vida. Escolhendo o que vai comer de manhã. Tudo. Você Mas não acha? eu acho que aí volta um pouco para aquele tema do incerto. Porque é bem aí que a gente tá... Ok, qual que é a Qual que é o página melhor? 2? Onde eu vou agora? Se isso daqui não me serve, se isso daqui eu já não eu vejo que não é mais. Eu acho que uma coisa que, pelo menos, me ajudou muito no meu processo de vinda pra cá e que me ajuda pra outras coisas é que a minha... Por exemplo, eu fico ansiosa nos dois sentidos. No sentido positivo e no sentido do medo. E aí, quando eu vim pra cá, eu lembro que a minha ansiedade pela felicidade era maior do que a minha ansiedade pelo medo. E muita gente me perguntava... Eu lembro que muita gente ficou chocada quando eu vim, porque as pessoas não entendiam, ninguém sabia, porque eu não saía anunciando. Eu acho que eu sou uma pessoa... Por mais que eu sou uma pessoa que eu crio conteúdo na internet, eu acredito que eu sou uma pessoa muito reservada, assim. Sempre fui, e é o meu jeito de ser mesmo. E eu lembro que minha família me perguntou, e ficou tipo, nossa, meu Deus, tipo, como se não tivesse acabado, como se eu nunca mais fosse voltar pro Brasil, sabe? E eu fiquei, gente, mas que isso? Calma, vai ser tão legal, tem tanta coisa pra descobrir, e tem tantas coisas que eu não sei. E aí eu via, tipo assim, sabe aquele meme que o menininho tá sentado no ônibus e tem a parte... feliz e a parte triste, aí eu ficava, nossa, tem tanta coisa que eu não sei, e aí eu ficava sorrindo, tipo, olhando pra janela, aí tem a escuridão e o menininho do outro lado, aí tipo, tem tanta coisa que eu não sei. A dualidade. É difícil, e nem sempre eu sou um menininho feliz, às vezes eu sou um menininho triste também. E tudo bem. E tudo bem, porque a vida ela é da composta vida. disso mesmo. Você não sabe o que tem atrás da porta, É. sabe? E a gente nunca vai saber, só que isso é pra tudo na vida. Pra tudo. Por isso que a coragem é tão importante. Você tem que ver, você tem que abrir. É que no real, tipo, quando a gente fala de vazio, na verdade é espaço. E são opções, e são oportunidades. Exato. É o copo cheio e o copo vazio, né? E uma coisa que eu queria falar também, porque eu tinha muito... eu não sei como é que eu vou colocar isso em palavras, vamos tentar. Vai, amiga, a gente tá aqui pra te ajudar. Eu tive 2 vindas pra Espanha. Vai fazer sentido quando eu explicar isso agora. Eu tive uma vinda em 2020, que eu vim logo assim que eu me formei da faculdade. E aí eu tive que voltar correndo pro Brasil por causa do Covid. Então eu fui obrigada a voltar pro Brasil por causa da situação de saúde do mundo, né? E eu tive a segunda vez, que foi uma vez que eu vim em 2022, que foi essa vez que eu fiquei direto, né? Então... E as 2 vezes foram um pouco não planejadas, mas a segunda foi um pouco mais planejada que a primeira. Porque na primeira, eu tinha várias coisas que pra mim me davam uma certa incertidão mesmo. Tipo, me deixava no incerto. Então, não tinha nada que era concreto. E isso me deixou um pouco angustiada enquanto eu estava aqui, porque por mais que eu soubesse, eu tinha tomado a decisão de vir dessa forma, fui eu que escolhi vir dessa forma, e mesmo assim, quando eu cheguei aqui, eu ficava angustiada, que eu ficava, meu Deus, eu não tenho trabalho, mas fui eu que escolhi vir sem trabalho. Tipo, foi uma escolha minha, sabe? E aí eu cheguei aqui, comecei a trabalhar como garçonete, afins, pra juntar um dinheirinho. Óbvio que eu vim com um dinheiro guardado, que eu tinha feito durante a faculdade, mas eu cheguei aqui, fiquei angustiada, falei, meu Deus, vou passar fome, sei lá. E eu não ia, sabe? Mas sabe o que aí... é também? Desculpa só te interromper. A cobrança, né? A cobrança. E aí, a segunda vez que eu vim, que eu já vim um pouco mais planejada, foi porque eu queria ter, entre aspas, um certo controle pra conseguir meio que enganar meu cérebro. Eu não sei se isso vai fazer sentido. Como assim? Mas, tipo assim, eu queria ter um certo controle sobre alguma coisa. Então, eu sabia que... Por exemplo, eu não sabia que eu ia ficar aqui até 3 anos depois, tipo, isso, e morando aqui e tal. Eu realmente não tinha esse plano. O meu único plano era viajar. Eu queria viajar pela Europa. E eu queria ter um trabalho online para que me desse uma base. E aí, na minha cabeça, eu estava bem porque eu tinha essa parte mais concreta, que era o meu trabalho online. Me pagava em reais. Então, eu não ganhava nem o salário mínimo espanhol, traduzindo de reais para euros. Então, eu estava aqui na Espanha, vivendo com um salário do Brasil, que traduzindo não dava o salário mínimo espanhol. Mas, ao mesmo tempo, eu conseguia, entre aspas, enganar minha mente, dizendo Amiga, mas eu acho que estava isso não é enganar. concreto.
Eu acho que isso não é enganar. É uma coisa que trazia segurança pra você e tá tudo bem. Exato, mas é tipo enganar que eu tinha uma certa estabilidade, só que eu não tinha estabilidade nenhuma, entendeu? Mas isso foi uma coisa que ajudou no processo. Não ter nada. Você concorda? Exato, e foi isso que eu pensei. E aí isso fez uma parte da minha mente ficar mais tranquila, exatamente. Pra encarar O desconhecido. Mas Então é que, eu não cara... tinha tudo, o controle de tudo. Perdão, era só pra. Eu não tinha o controle de tudo que tava acontecendo. Só que na minha mente, se eu tivesse controle de alguma mínima coisa, que era isso. Ia ser mais fácil pra você seguir em frente. Ia ser mais fácil pra seguir em frente. Então, às vezes, a gente precisa achar alguma coisa que nos dê essa certa sensação de ter o controle, mesmo que a gente não tenha o controle de tudo. Eu não sei se tá fazendo sentido. Tá, Sim, agora sim. fez, total. Porque você nunca vai ter o controle de Pra te dar tudo. essa pontinha de coragem, algo pra te... Esse empurrão. que Esse você vai- empurrão É isso. é tipo tirar a mão da bicicleta e começar a pedalar, sabe? Porque pedalando também, tipo, pô, uma hora você pode cair, óbvio. Total. Não, mas é uma ferramenta que te auxilia, cara, maravilhoso. Vai embora, Se você tem algo que vai te dar um pouco mais de confiança de se jogar pra frente, cara, se joga, não pensa duas vezes, entendeu? E é isso, eu acho que a gente sempre tem que achar alguma coisa pra ter essa certa estabilidade. Eu dei o exemplo do trabalho, no meu caso, mas pode ser sobre qualquer outra coisa que pra você signifique um controle ou estabilidade ou uma coisa que vai ser a sua base pra você ter a coragem suficiente de dar o pontapé inicial, sabe? Isso é uma boa dica. Gostei. Tipo, sempre ter algo pra você se apegar naquilo. É. Por mais que Porque não nunca seja vai ter completa tudo. verdade ali, você ter a coragem, né? Fala assim, não, tem aquele pontinho ali que Tipo, vai me ajudar, sabe? Exato. Igual, tipo, eu não tinha nem o salário mínimo espanhol, cara. Então, pensando, viver na Espanha com o que eu tava ganhando, não era sustentável. Mas era uma coisa que eu sabia que, pô, dá pra fazer. Sim. Eu acho que esse negócio de recomeços e esse medo do incerto, você tem que se agarrar em alguma coisa que você pensa, dá pra fazer. Dá tipo, pra fazer. Exato, eu concordo muito. E, cara, o quão importante também é você pegar leve com você mesma, né? Eu acho que se a gente falar com exemplo de términos, ele vai ficar um pouco mais claro. Mas, por exemplo, a gente termina e o quanto a gente se cobra em já estar bem. Eu preciso estar bem amanhã. Eu preciso me recuperar. Tipo, e não só em relacionamento, mas assim, sair do emprego. Puta, preciso arrumar outro emprego amanhã. Tipo, ok, são necessidades diferentes. Tá, mas o que eu tô querendo dizer é... Essa cobrança em cima A de gente você mesmo. tem que tomar muito cuidado com essas cobranças. Tipo, você migrar de uma etapa pra outra é um processo de novo, igual você falou, Manu. Não é linear. Só que a gente não tem essa sensibilidade com outras vezes. Nas outras- Eita, olha! Estou ouvindo espanholete. Ai, meu Deus. Mas eu super entendi o que você tá falando. Eu Exato. acho que a gente tem que respeitar as nossas fases. Existem fossas que a gente tem que encarar, que a gente tem que ficar triste. Lutos que a gente tem que Lutos. viver. E não é pra, Não dá é pra- pra acelerar cada processo. Tem que porque viver faz eles parte por da parte. gente. Eu também acho. É basicamente aquela famoso dito, né? Do quando a porta se fecha, outra sempre tá ali pra... Não é assim que fala? É que quando uma porta se fecha, Fecha, a outra se Sempre abre. se abre. Total. É exatamente isso, Amanda. Se uma porta se fecha, a outra tem que abrir, né? E com qual propósito? Eu acho que isso guia bastante. E é isso que a gente vai discutir no próximo episódio, sobre propósitos e brilho no olhar e objetivos. E Por hoje é só, pessoal. comentem aqui, ouvindo esse episódio, qual o fim de ciclo que vocês pensaram, ou qual o fim de ciclo que vocês têm mais dificuldade de encerrar. Vai ser legal ler as respostas também. Ansiosa. Bom, então encerrando um episódio, já encerrando o ciclo aqui. Encerramento de ciclo. Terceiro episódio, é esse ou quarto? Esse é o Esse é o terceiro episódio. Encerramos o episódio, então, galerinha. Até a próxima. Até a Muito próxima. obrigada. Hasta luego. Adeus.